Hebreus capítulo 10, verso 1 em diante, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Todavia, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O Salmo 40 ele está citando, tá? Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, e nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados aos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no coração as minhas leis, no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as inscreverei, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tem aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra, traz ensinos tão claros a respeito da eficácia da morte de Cristo. Muito obrigado por ela. Todos nós somos atingidos e ainda continuamos sendo atingidos, e certamente continuaremos ainda no céu. Faz-nos agora entender a sua palavra e os desafios que ela nos traz para o tempo presente. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou conversar com vocês. Ele diz lá no finalzinho, no verso 16, esta é a aliança que farei com eles. Ele está citando um texto do Antigo Testamento, demonstrando o que iria acontecer quando Jesus se manifestasse. Então eu coloquei aqui, ele está falando da transição da antiga aliança para a nova aliança. Então eu coloquei como tema desafios da nova aliança, tá bom? Desafios da nova aliança, que é onde nós nos encontramos. Tem que ser desafios muito fortes, haja visto que aqui nós estamos falando, aqui que eu estou dizendo na época bíblica, para pessoas que estão sofrendo risco de vida, do Estado entrar e matá-los, como na verdade estava acontecendo. E aí tinha que ter uma justificativa muito grande. Esse negócio de continuar no cristianismo está me custando caro, está custando a vida, está custando os bens, o Estado está chegando aqui, prendendo cada um de nós sem possibilidade de mudança, e assim sucessivamente. Então, o que passava na cabeça de muitos? O desejo de voltar às práticas judaicas, porque pelo menos sairia dos olhos do Estado, essa é a ideia, O Estado não mais olharia para ele, já que ele é judeu, porque o Estado estava preocupado com os cristãos. Os judeus, beleza, continua no judaísmo que não dá trabalho para nós, mas os cristãos estão dando trabalho.
Então, trabalho na mentalidade deles, né? Por quê? Porque toda autoridade é limitada, existe a questão da dignidade humana, a vida é regida pelo Senhor. A vida não é na igreja, é a vida regida pelo Senhor. Salmo 145, nós lemos que Deus abre a mão e satisfaz de benevolência, não é a igreja, é a todo ser vivente. Tem gente que acha que Deus é Deus da igreja, Deus é Deus do mundo inteiro, irmão. A igreja que ele reconhece essa liderança, mas os outros vão experimentar, como na época de Noé, avisou, não quiseram vir, agora nada de braçada na água que está chegando, porque não tem possibilidade de mudança. Então, nesse sentido, existe uma nova aliança, e, entre outras coisas, por exemplo, ele falava da inadequação dos antigos rituais, eles são inadequados por várias razões, eles não podiam oferecer acesso até Deus, eles não podiam oferecer quitação de pecados, as pessoas continuavam devendo, tá bom? E eles eram apenas externos. Os antigos rituais, eles não eram internos. Por isso que eles não podiam purificar a consciência, por exemplo. As pessoas ofereciam lá e continuavam ainda no coração e na mente sendo acusados pelos erros que cometiam. Por quê? Porque o sangue de bodes e de animais não podia chegar até a consciência. Tá? Então, essa inadequação dos rituais antigos, por essas razões, não podiam oferecer acesso até Deus, não podiam oferecer quitação de pecados, e eram apenas externos. Uma outra coisa é que, então, já que eles são inadequados, como aconteceu a substituição dos antigos rituais? Na verdade, ele está citando o Salmo de número 40, falando em relação a Davi, mas que, obviamente, estava se referindo à vinda de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, é muito forte isso, no verso 5, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. É difícil aplicar isso diretamente a Davi, mas ele está fazendo menção à vida de Jesus Cristo, à sua encarnação. No Salmo, só aproveitando isso aqui, porque eu esqueci de falar e é importante, o Salmo 145, se você quiser abrir lá, ele fala no finalzinho dele assim, ó, veja que Jesus Cristo, um corpo me formaste, está falando da encarnação de Cristo, tá? Finalzinho do Salmo 145, o Senhor, verso 20, guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao teu santo nome. Olha só, para todo sempre. A ideia de toda a carne é toda pessoa, todo ser humano. Parece que é óbvio, mas é a linguagem que era utilizada pelas pessoas naquele momento. Toda a carne é literalmente todo ser humano. Então, desta forma, do mesmo jeito que toda a carne, todas as pessoas devem louvar a Deus, Jesus Cristo veio com um corpo, servir a Deus por intermédio do corpo. Então, Jesus Cristo serviu a Deus por intermédio do corpo, a sua igreja deve servir a Deus por intermédio do corpo. Beleza? É aí mais ou menos que nós estamos. E, portanto, ele vai falar da terceira coisa, que é a superação dos antigos rituais. Essa é a descrição aqui de Hebreus capítulo 10, tá bom? Inadequação dos rituais antigos, a gente não precisa deles. Substituição, já que eles são inadequados, dos rituais antigos, não há mais necessidade da igreja ter práticas judaicas. A única coisa que eu fiz foi como que é o nome daquela festa de Esther? Purim. A festa do Purim nós fizemos lá em Cuiabá, não é para judaizar a igreja não, mas é para a igreja aprender que a festa lá no Antigo Testamento, ela estava apontando para Cristo. Um dia a gente faz aí com os jovens essa festa do Purim, entendendo o que é que significa, porque na época era a celebração da libertação. Tem tudo a ver com o cristianismo, na verdade esse é o objetivo, como Paulo diz, todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, tá bom? Então, só que tem algumas igrejas que elas fazem algumas práticas do Antigo Testamento, o shofar, alguns usam cocá, acho que é esse o nome, na cabeça, tem gente que raspa a cabeça e anda descalço, para poder dizer que é mais espiritual. Nossa, umas coisas assim, nada a ver, está viajando. E acha que é mais espiritual, tem a ver. Como nós não temos esse problema, eu não estou batendo tanto, porque não tem ninguém aqui empolgado para querer ser judaizante ou judaizar a igreja. A gente está fora disso, tá bom? Então, nesse sentido, é por essa razão que eu dei o nome de desafios da nova aliança. São apenas os dois desafios. Onde existe uma descrição, eu quero fazer uma intervenção direta para você.
Nós, literalmente, no capítulo 7, falando da superioridade de Melquisedeque como sacerdote. No capítulo 8, falando da superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés. No capítulo 9, falando da superioridade de Jesus Cristo em relação aos animais. E que todas essas coisas eram uma espécie de tipo de Jesus Cristo, um apontativo de quem ele era. E tem muitos tipos de Cristo na Bíblia. Por exemplo, você tem templo como instituição, um tipo de Cristo, rituais específicos como tipo de Cristo, ou pessoas específicas como tipo de Cristo, tá bom? Então, nesse sentido, o capítulo 7, 8 e 9 foram estudados por todos nós e chegamos no capítulo 10, é uma certa revisão que ele está fazendo, mas não tenha dúvida que o primeiro desafio da nova aliança, claramente apontado no capítulo 10, é o desafio da obediência voluntária. O desafio da obediência voluntária, lá no verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, a encarnação de Cristo. Não te deleitaste, olha lá, ele não tem prazer com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, disse eu, Jesus Cristo, aqui um salmo messiânico, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, voluntariamente. Jesus Cristo veio em obediência ao Pai. Ele veio porque o Pai mandou. E ele, como ele é obediente, ele aceita aquilo que o Pai manda. Então, lembra que, nesse sentido, Jesus Cristo está criticando os fariseus porque não aceitavam a sua palavra. E ele mesmo disse, na verdade, eu não estou falando de mim mesmo, eu falo da parte do Pai. Como nós temos pais diferentes, é por isso que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque ele está em obediência ao Pai. Mas além da obediência, que é muito importante, obedecer do jeito certo, é muito importante o jeito de obedecer. Cuidado com isso, viu, irmão? Me lembro quando eu era pequeno, lá na Bahia, tudo bem, que era feito meio de maneira, eu sei, atabalhoada. Mas eu lembro que a gente cresceu, entre outras coisas, meu pai queria todo mundo em volta dele, e ele chamava e dizia, vá lá e pega água, e a gente não queria ir. Eu quero reduzir porque eu não quero ficar falando mal do meu pai, tá? Ele já morreu já, está tudo certo, está tudo resolvido entre nós, né? Mas a grande questão é que ele fazia de maneira inadequada, e eu e meu irmão saímos arrancando os cabelos, quando tinha, né? Agora eu tinha, acredite ou não, eu tinha um cabelo igual índio, tá? Meu cabelo era para frente, assim, todo... Uma vez levamos no cabeleireiro para cortar, porque teve piolho, tinha piolho na época lá, né? Hoje em dia, sei lá o que tem aí, né? Mas tinha piolho, lente, essas coisas na escola. E aí meu pai mandou, corta, passa a máquina. Ixi, brigou com o cabeleireiro, não cortou de jeito nenhum, porque o nosso cabelo era bonito. O meu cabelo era bonito. Acredite, um dia foi bonito, irmão. Então, meu cabelo, o cara não deixou de jeito nenhum. Meu pai brigou e brigou. Meu pai era bravo, brigou, não teve jeito, ele não cortou. Aí usou aquele, até hoje eu me lembro, acho que era isso, Deltacid, tec, 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 era assim mesmo que fazia o barulhinho, tec, 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 tec. Então, nesse sentido, estava lá. E meu pai, então, quando ele pedia as coisas para nós, como era uma espécie de sufocamento, eu e meus irmãos, a gente arrancava os cabelos, tinha raiva, fora da presença dos olhos dele. A gente obedecia, obrigado. A gente obedecia na marra. A gente obedecia sem vontade de obedecer. Tem muita gente que faz isso. E diz, eu obedeci, mas desse jeito. O melhor jeito para saber se alguém está obedecendo é se ela faz voluntariamente. Voluntariamente não quer dizer sem dinheiro, tem nada a ver com... É porque hoje o voluntário tem essa ligação à palavra em português, né? Voluntário é de uma disposição interna sem que ninguém peça para você nada. Voluntário seria mais ou menos assim. Quando terminar a louça do almoço, alguém dizer, mãe, não precisa fazer não, deixa que hoje eu vou arrumar a cozinha e vou lavar a louça e vou guardar. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Você está com febre? O que aconteceu? Que você está pedindo assim? Do nada? Você não quer mais nada? Não, eu vim aqui lavar. Pai, me dá a chave do carro aí. Para quê? Não, eu vou lavar o carro. Mas você vai sair? Não, eu só quero lavar o carro para te ajudar. Nossa,
Quanto é que você quer? Não quero nada, não, eu estou aqui para te obedecer, é de alegria, voluntário. É estranho, você fica até meio assim, não sei não, acho que está meio doente, está com febre. Porque às vezes a gente é acostumado a obedecer na marra. A gente avalia as pessoas quando elas só fazem aquilo que lhes pedem. Esse tipo de obediência Deus nunca quis, irmãos. Sabe quando cai um copo do seu lado, tem alguma coisa no chão, e você passa dizendo, bom, não tem nada a ver comigo. Fulano, pega aí. Sim, senhor, ele pega, mas só se mandar, porque se não mandar, ele passa 10 vezes, é capaz de pisar em cima, mas não tira. Então, é disso que nós estamos falando, de uma obediência que não precisa levar, igual boi. Boi tem um negócio que tem gente que dá choque, tem aquela, eu sei lá como é que é o nome, é um negócio de ponta assim, que você vai apontando, vai, e o cara só espetado é que anda. Deus não quer que a gente ande espetado. Jesus não veio de maneira espetada. Ele veio porque o Pai mandou, mas mesmo que não mandasse, ele viria. Por isso que ele diz, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Qual é a vontade? Morrer no lugar de gente que não merece. Olha só. A gente olha assim, a vontade é uma coisa bonitinha, vai lá, vamos jantar na churrascaria. Né? A gente acha que são essas coisas, que podem ser essas coisas, mas não são somente elas. Uma obediência voluntária que diz respeito à nossa capacidade de abrir mão dos nossos próprios direitos e lugares. Jesus diz, Pai, eu espero que onde eu estou eles estejam, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus estava junto com o Pai na glória, na paz. Quem pisou na bola fomos nós, não foi ele. Ele estava num lugar de absoluto conforto e regozijo diante do Pai. A despeito disso, sem ter nada que obrigue Jesus Cristo a vir morrer por cada um de nós, pois ele é misericordioso, mas não se esqueça que o exercício da misericórdia de Deus é um ato livre. A misericórdia de Deus é um ato livre. Ninguém obriga Deus a ser misericordioso. Ele é misericordioso com quem Ele quer. Não depende de quem corre ou de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. Um ato livre. Não tem nada externo a Deus que obrigue Deus a exercer aquilo que faz com que a gente aprenda que Ele é Deus. Nada. Deus pode olhar e ver todo mundo merecedor do inferno e manda, porque lá no começo Ele disse que Ele faria isso. E eu estou cumprindo a minha promessa do jeito que eu falei. Se comer, morre. Comeu, agora que morra. Eu avisei. Então Ele está sendo misericordioso porque Ele quer, irmãos. Por livre vontade. Então, a gente tem que aprender exatamente disso que ele fala de uma obediência livre, sem ter nego espetando para fazer as pessoas obedecerem. As pessoas fazem antes de que lhe peçam. Davi diz assim, não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Lá no Antigo Testamento. Sacrifícios, na verdade, desagradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Gente que entendeu o seu lugar. Gente que sabe que deu uma mancada com Deus. Gente que entendeu que está aqui por misericórdia e bondade, todos nós. E, portanto, faz as coisas sem que ninguém lhe mande fazer. Eita, que coisa maravilhosa. Esse é o sonho de consumo. A gente pode ser assim, porque Jesus Cristo foi assim. Na verdade, teve gente que não foi, desobedeceu uma ordem específica e perdeu o reino por causa disso. Uma dura repreensão por parte de Samuel, famosa, é dada a Saul. Olha só que interessante. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus tem muito mais prazer em obediência à palavra do que sacrifícios, mesmo na época em que, historicamente, na revelação progressiva, os sacrifícios eram alvo, o auge do exercício da espiritualidade cristã. Mesmo assim, Deus quer ver um coração. Adianta levar o sacrifício e sair com um beiço desse tamanho? Deus não quer isso. Ele diz assim, eis que obedecer é muito melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor
do que a gordura de carneiros. E se no Novo Testamento, hipakue, lembra? Que é traduzido por obediente, aquele que tem uma hipersensibilidade para ouvir. Aqui, a palavra literalmente obedecer significa o verbo em hebraico ouvir. Então, eu poderia traduzir de outra maneira. Eis que o ouvir era melhor do que o sacrificar. Não é só o hipakue, é o chamar, o verbo em hebraico. Onde, na verdade, os crentes deveriam ter uma hipersensibilidade para ouvir, mas um desejo voluntário de servir. Antes de Deus pedir, ele já fez. Antes de Deus falar, ele está na frente. Antes de sermos mandados, e se o formos, o faremos de maneira alegre e feliz, porque Deus não coloca um jugo, um peso sobre a vida de cada um de nós. Pelo contrário, na vontade de Deus sobre a nossa vida, ela traz um alívio. Foi isso que Jesus Cristo disse, ela tira o pesado do nosso coração. Verdade, na eloquência, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, pelo contrário, um corpo me formaste, não te alegraste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: como é que vai ser essa oferta pelo pecado? Ele disse: eu estou aqui para fazer a tua vontade. Isso foi tão estranho que na época dos discípulos de Jesus Cristo, ele diz aqui: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E ele diz: será que trouxe pão? Nossa, que mentalidade, velho. Será que Jesus Cristo está escondendo alguma comida aí que ele não dividiu entre nós? Será que tem um pão caseiro aí para nós? Ele diz: não, a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Fazer a vontade do Pai alimenta a nossa alma. Só que a vontade do Pai foi levar Jesus Cristo para morrer. Às vezes a gente acha que a vontade do Pai é levarmos para um lugar de não sofrimento. Lembra? Deus está mais preocupado com a nossa saúde espiritual. Com muito temor eu falo isso, hein? Deus está mais preocupado com a nossa saúde espiritual do que com o nosso bem-estar. E Jesus diz: é para morrer? Eu vou. Já pensou? Tem gente que a gente pede as coisas na igreja e diz: mas eu vou perder? Não vou não. Por quê? Qualquer coisa que você pede, as pessoas imediatamente pensam aquilo que elas vão ganhar. E se elas ganharem, elas fazem. Se elas perderem, vige, velho, aí o trem pegou. A gente conhece um cristão, preste bem atenção, está lá em João Geraldo, capítulo 7, verso 8. A gente conhece um cristão na sua capacidade de abrir mão, na sua capacidade de sofrer, na sua capacidade de morrer, na sua capacidade de fazer algo pelo outro, ainda que ele não mereça, na sua capacidade de querer trabalhar em prol do outro, que no fundo merece o quinto dos infernos, na sua capacidade de enxergar as falhas dos outros, de elas serem absolutamente perceptíveis. Todo mundo sabe a pisada de bola do outro, mas você consegue, por graça e misericórdia, fazer o que ninguém faria se não fosse por graça e misericórdia. O que é que na sua vida pode ser expresso de ações da tua parte, de fazer coisas pelo outro que os outros não mereceram? Se não tem nada, a gente deve duvidar do nosso cristianismo, porque, na verdade, a gente está fazendo só para receber em troca. Jesus diz: para dar bom dia quem dá bom dia, até eu. Eu quero que você dê bom dia para aquele que olha para você e xinga você de cima a baixo. Isso. Você vai ver que você vai precisar orar mais. Você vai ver quando tem pessoas que não te aturam. Você vai ver que quando tem pessoas que atiram pedra desnecessariamente. Pessoas que o agridem sem ter razão para isso. Há muitas maneiras de agressão. Quando pessoas fizerem assim, você pensa: o que é que eu posso fazer por esta pessoa que Jesus Cristo faria? E você vai ver que nem sempre a resposta vai ser: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, uma das coisas do cristianismo é só essa, é fazer, é só isso, é a capacidade de obediência voluntária. A segunda e última coisa, não só obediência voluntária, mas eu gosto dessa expressão, aperfeiçoamento, é isso. Aperfeiçoamento, ele diz lá adiante,
no verso 9, estou aqui para fazer a tua vontade, então remove o primeiro e estabelece o segundo. Tira os sacrifícios, aquelas coisas todas, e põe Jesus Cristo. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mas não só lá, no verso 14, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Existe um tipo de aperfeiçoamento, que é um aperfeiçoamento de lugar. Nós saímos de um lugar e fomos colocados em outro lugar. É a ideia de aperfeiçoar, é a ideia de separar. Mas não só esta ideia de separar deste status, eu queria trazer mais a ideia de uma santidade análoga, para que nós não só fomos separados por Deus, mas agora Ele está trabalhando em nós, para que de maneira análoga nos pareçamos a cada dia mais com Jesus Cristo. O nome disso chama-se aperfeiçoamento. Nós já fomos aperfeiçoados e ainda estamos sendo aperfeiçoados. E o aperfeiçoamento, basicamente, ele acontece como? É simples. Ele acontece do ponto de vista de Deus usar pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. É assim que funciona, tanto para o mal quanto para o bem. Onde Deus vai trabalhar na nossa vida, lembra lá de Lucas, capítulo 13, onde ele vai escavar, não arranca não, porque eu tenho que tirar essa planta desse lugar, escavar, colocar adubo para ver se ela volta a produzir fruto. Esse processo de escavar significa que as raízes ficarão à mostra, e no processo das raízes ficarem à mostra, significa que no trabalho em que Deus vai fazer na vida de todos nós, utilizando a vida de outras pessoas, as nossas motivações ficarão à vista. E nem sempre as nossas motivações são as melhores. Às vezes a gente faz de tudo para esconder as verdadeiras intenções. Deus diz lá no Antigo Testamento, ai daqueles que escondem as reais intenções do coração, porque eu sou o Senhor que meço as intenções e o tamanho do seu coração. Deus tem a capacidade, o Deus insondável, a insondabilidade é divina, não é humana. A sondabilidade humana, nós não temos condições de sondar completamente o nosso coração, por isso que a gente pede ajuda de Deus. Mas de quando em quando, Deus se aproxima, e quando Ele se aproxima, as intenções do nosso coração ficarão claras a nós e àqueles que Deus levanta do lado de nós. Ele diz lá no verso 14, de uma única vez, Ele aperfeiçoou todos nós que somos crentes, já fomos aperfeiçoados por Deus, mas num lugar diferente, não vamos sair desse lugar, mas todos nós que somos crentes seremos trabalhados dia após dia por Deus, onde Deus vai usar algumas pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Isso que a gente chama, você sabe um nome que a gente pode dar para isso? Entre outras coisas, aconselhamento, discipulado, qualquer nome. Por que tem gente que corre? Vixe, eu só tenho a cara e o jeitão de mané. Eu pareço mané, eu sei disso. Por que tem gente que corre da aproximação? A razão é óbvia, irmão. Para cima de Moá, não. As pessoas dizem o texto do Novo Testamento que a palavra de Deus ela vem ser explicada no meio da igreja. Para quê? Para que as intenções do coração sejam tornadas claras por todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então tem gente que corre porque está correndo das intenções de serem tornadas claras. É assim que funciona, irmãos. Sempre foi assim. A gente vai andando e deixando Deus trabalhar do jeito que Ele acha que deve trabalhar no meio da igreja. Mas se a gente quer, são as duas coisas que a aliança, a nova aliança, bonitinha, em Jesus Cristo, coisa maravilhosa, ela traz duas coisas para nós de desafio. O primeiro deles é o desafio da obediência voluntária. Não precisa mandar. A gente sabe quando a igreja é uma igreja que está caminhando bem, quando ela voluntariamente pede para fazer. Sabe aquele negócio assim? Fulano, faz aquele negócio ali para mim. Ele diz, não sou diácono dessa igreja, você tem diácono, peço para o diácono. Eu não tenho autoridade aqui, faz para outra pessoa. Não precisa nem disso. A gente não precisa de ofício. Não precisa nem ser eleito por qualquer atividade. Eu faço porque eu quero fazer, irmãos.
Eu faço porque eu tenho vontade de fazer. Eu faço porque eu tenho prazer de fazer. Eu faço porque eu sou crente em gratidão a Deus. Então eu vou colocar um cargo. Pode colocar o que você quiser, eu vou continuar fazendo. Eu tenho prazer em fazer. Eu faço antes que me peça. Eu faço independentemente dos cargos. Eu faço independentemente das pessoas. Quanta gente fica travado na vida da igreja por causa dos outros. As outras pessoas me feriram, me magoaram, fizeram. E talvez seja verdade todas essas coisas, mas nada disso deve servir de impeditivo para nós sermos aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Porque Ele veio a gente atirando pedra nele. Ele veio a gente desfazendo dele. Ele veio, como diz um bom baiano, a gente mangando de Jesus Cristo. Mangando Deus. Para de mangar Deus. Não é manga não. Mangar é para de tirar sarro da minha cara. Para de falar coisas que não são verdadeiras. Para de me azucrinar. Para de falar mal de mim. Me dá um alívio. Quando a igreja fizer assim, independentemente de cargo, ou ela diz assim, fulano, você faz? Eu falei, qual? Você vai me eleger para isso? Será que eu vou ter um cargo? Eu posso ter um ofício para fazer? Esquece tudo isso. Joga no lixo essas coisas, irmãos. Faz antes de tudo, antes de um ofício, antes de um cargo, antes de uma ordem, antes de obedecer à vista dos outros, faça porque você tem alegria de fazer, faça porque você foi salvo pelo Redentor, faça em gratidão eterna, faça porque no céu você vai continuar dizendo, se precisar fazer, eu faço minha vida inteira, porque do mesmo jeito que Jesus Cristo recebeu um corpo para obedecer a Deus por intermédio do corpo, nós também recebemos um corpo, nós temos uma alma, e nós somos um corpo, e nós temos, semelhantemente a Jesus Cristo, um corpo para obedecer a Deus, mas obedecer de satisfação e de alegria, onde se nós fizermos isso, jamais haverá no nosso coração espaço para depois de 30 anos de serviço virarmos pessoas amargas. Amargas porque eu não recebi gratidão, amargas porque não viram quanto que eu me desdobrei, amargas porque não pagaram os benefícios que eu dei. Se te dependesse de algumas pessoas, elas processariam a igreja pedindo, do mesmo jeito que às vezes alguém processa uma empresa e pede porque está faltando no pagamento coisas que não pagaram do salário. E tem muita gente que às vezes está achando que está faltando coisas no salário espiritual. Me dê que eu estou precisando receber porque aquela igreja está me devendo. A igreja não deve nada a ninguém, irmãos. Faça tudo que você tem que fazer, faça de maneira voluntária, porque Paulo ainda diz assim, depois de tudo isso, eu trabalhei muito mais do que todos eles, a graça de Deus não se tornou vã. Ele diz, eu fiz só a minha obrigação. Eu fiz só a minha obrigação. A gente vai se machucar, irmãos. Eu não estou querendo que você olhe para mim. A gente entre a gente. O povo de Deus se machuca. Faz parte, a gente não está pronto ainda. Só no céu que a gente não vai se machucar. Aqui acontece. A grande questão no exercício cristão é o que a gente faz depois que a gente é machucado. Às vezes Deus deixa algumas feridas acontecerem só para ver o cristianismo brotar do nosso coração. A obediência voluntária e aperfeiçoamento é isso que Deus está fazendo. Vamos orar. Pedir que Deus dê graça e nos ajude. Aqui eu começo a empolgar, vou ficar aqui, eu falei que ia falar pouco e eu estou empolgando aqui, né? Antes de olhar para vocês, eu olho para mim mesmo, irmãos. Será que eu obedeço voluntariamente? Eu tive algumas oportunidades para, sem ter nada em troca, Deus sabe disso, eu servi. Em outras oportunidades também de ser ferido, também continuei servindo. Irmãos, quando é que você vai servir? Eu não dependo dos outros para servir, eu vou continuar servindo sempre. Pelo menos esse é o desejo do coração. Se eu não tiver força, Deus me ajuda, porque às vezes dá vontade de parar de servir. Aí é a carne que está tomando conta. Eu e você precisamos disso. Precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu posso não ter cargo, posso não ser reconhecido, posso não ser nada, posso nunca ser oficial dessa igreja, mas eu estou lá para servir. Voluntariamente eu quero fazer. Tem alguma coisa aí que eu posso fazer? Não, mas você não foi eleito para isso. Não tem problema, eu faço. O que é? Tem que vir mais cedo, eu faço. Mas tem que sair mais tarde. É só isso? Eu faço também. Não, mas tem que trazer alguma coisa, eu trago. Tem que buscar fulano, eu busco. Se quiser, eu levo também. Quer que eu busque outro? E o cara coloca a mais. Não é igual aquele aluno que você faz essa linha e você diz, nossa, que quantidade de linha, não dá para diminuir para 25% e fica torrando a nossa paciência. Eu quero ver quando o aluno, você faz essa linha? Não, eu leio o livro inteiro. Pode deixar que eu leio até mais. Tem mais para me passar? É isso que eu quero ver.
Quando as pessoas começarem a se disponibilizar sem que ninguém mande, sem que ninguém obrigue, sem que nada haja para coagir a vida das pessoas a fazerem e andar naqueles caminhos aplanados que Deus fez para cada um de nós. Nesse processo de aperfeiçoamento que Deus quer é voluntariedade da alma. Que coisa mais maravilhosa na vida. Eu tenho minha juventude, ainda tenho saúde, tudo bem que está debilitado, mas Deus vai dando graça, vai trazendo de volta. Obrigado, Vande, Deus vai trazendo a voz. E aí eu empolgo o Vande, acho que o Vande diz assim, eu vou deixar esse cara sem voz, para parar de falar esse negócio aí, né, mãe? E a gente vai se ajudando, a gente vai se ferindo, a gente vai se curando, Deus vai abençoando, Deus vai dando graça, misericórdia, a gente é misericordioso com o outro, de repente a gente está recebendo misericórdia do outro, e assim a igreja vai andando, vai caminhando, por graça, vontade, alegria, prazer, satisfação, independente de nada dos outros, nada me amarra, porque voluntariamente Deus está me aperfeiçoando. E do mesmo jeito que Ele fez aqui um monte de coisa e que foi para a morte, doeu, eu faço. Se é por graça, Deus me dê coragem para fazer aquilo que o Senhor fez. Às vezes a gente tem que orar, e eu termino aqui, não é para sabermos o que fazer. Escute bem o que eu estou te falando. 90% das nossas orações são para termos coragem de fazer aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer. Porque depois de saber o que deve fazer, você olha assim e fala, será que eu vou para esse caminho? Mas lá eu vou tomar uma pancada, mas lá o outro vai falar, bora, é esse caminho? Faz um corredor polonês, eu ando, pode bater. Mataram Jesus Cristo, bateram nele, nós não somos maior do que ele, a gente vai sofrer, e isso não vai fazer eu parar. A gente começa a perceber o cristianismo de algumas pessoas quando elas começam a parar, dizendo, mas o outro, esquece o outro, irmão. Olha para Cristo, e vamos servir, vamos andar, porque é nessa graça que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de trabalho, sermos cuidados pelo nosso bom Deus, pedindo ajuda, graça e bondade para fazermos voluntariamente aquilo que Ele espera de nós. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Cristo é o maior exemplo de obediência voluntária. E Ele, sim, demonstrou que, a despeito dos prejuízos que Ele sofreu, ainda assim havia no coração dele disposição de alma. Ele veio em obediência ao Pai, mas Ele veio porque Ele quis. Ele veio para a morte porque Ele quis. Ele veio, ó Deus, ser ultrajado porque Ele quis. Ele veio, ó Deus, ser machucado porque Ele quis. Nada do que nós fizemos, e a igreja fez muita coisa para expulsá-lo do caminho, mas ele tinha a voluntariedade de servir ao Senhor, Pai. Dá a essa igreja o desejo de servir ao Senhor, Pai, cada dia mais, com cargos, com ofícios, com tudo que o Senhor deixou para nós, mas a despeito disso, para muito além disso, que sobre, que transborde na nossa alma, aperfeiçoada dia após dia pelo Senhor, esse desejo de servirmos a Ti, esse desejo de andarmos na Tua presença, sem pagamento, com toda a contrariedade, com pessoas às vezes nos dando aquilo que não merecemos, perseguindo, desprezando, pessoas que deveriam ser tratadas de outra maneira. Ajuda-nos a fazermos com ela aquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós. Voluntariamente, Pai, indo por caminhos que doem, indo por caminhos que sangram, indo por caminhos que machucam, indo por caminhos que nos matam, mas nem a morte pode segurar cada um de nós, se fizermos o que precisamos fazer, apoiados em Cristo Jesus. Pois a morte não pôde segurá-lo, certamente não haverá de ter poder de nos segurar. Ela é o último inimigo, mas vai ser vencido. Já foi na cruz do Calvário. Nós queremos participar da Tua ceia, ó Deus, queremos pensar e repensar as coisas que dizem respeito a todos nós diante do Senhor. Nos enche, Pai, em nome de Jesus, nos enche, ó Deus, com Teu Espírito, para que tenhamos condições de fazer aquilo que somente alguém cheio do Teu Espírito pode fazer. Então fica conosco e nos ajuda nesse processo. É o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Amém.